palavra do vereador recebe hoje no nosso estúdio o presidente da Comissão de Defesa da Cidadania, o vereador Pedro Roberto Gomes. Muito obrigado pela presença, vereador. Um prazer estar aqui novamente, né, para falar do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Acho importante esse momento. Com certeza. Antes de entrarmos nos principais projetos, no trabalho atualmente do senhor, fazer um pouquinho dessa avaliação do primeiro semestre do ano. A gente caminha agora já, inclusive, para mais da metade desse segundo semestre, né? Mas fazer essa retrospectiva, como que o senhor analisa os trabalhos do senhor durante esse tempo até agora? Olha, eu entendo que o mandato este ano está num ritmo legal, né? Até a gente, no gabinete, a gente percebe isso, né? Você tem uma demanda, eu digo que existe uma demanda que são de ações quase que já de outros momentos, né? Que vêm do mandato e demandas que aparecem, né? Que vão surgindo. E essas demandas têm aumentado, né? Está meio movimentado. Está movimentado o gabinete, hein? Então, acho que está legal, está num ritmo legal, né? Começamos o ano focado mais no transporte coletivo, fizemos um estudo, né? E agora nós estamos aí envolvidos mais com os agentes de saúde, Sim. nova rodoviária e outros assuntos. São assuntos que eu entendo de peso. Começamos lá também o ano envolvido com a questão dos professores, né? Do município, os professores municipais aí, do ensino fundamental. Tivemos uma demanda interessante em relação aos professores. Então, eu acho que esse ano tá bem corridinho, viu? Mas eu acho que é assim que é legal, né? Eu fico, No né, segundo me semestre sinto mais... costuma aumentar mais, vereador? Não, essa Olha, demanda. ela depende, né? Eu acho que depende muito realmente da população. Eu sempre digo que a população tem que provocar o vereador, né? Sim. Muitas vezes a gente não consegue chegar no problema, é importante que o problema chegue até a gente e ele chega através da população, né? Então, acho que é importante sempre que a população tenha essa noção. De repente, o vereador, não é que ele não conseguiu chegar no bairro, né? Às vezes, não é que ele não vai no bairro, às vezes ele não conseguiu chegar lá ou não sabe do problema, entendeu? Então, muitas vezes, é importante que a população faça a provocação, ligue, né, para o gabinete do vereador, que ela quer... Ser representado, né, exatamente, nesse entendeu? caso. É muito importante esse processo aí, não é? Eu tenho tido uma procura até legal. Bastante trabalho para o gabinete. O senhor citou alguns projetos que a gente sabe que o senhor anda atuando bastante na questão dos agentes de saúde. O senhor, em diversas vezes na tribuna, usou espaço para falar dessa situação. Gostaria que o senhor detalhasse melhor como que está esse assunto. Então, Rio Preto tem um pouco mais de 400 agentes de saúde, né? Esses trabalhadores, na maioria mulheres, né? Trabalhadoras, executam um trabalho importante para a cidade, que é o trabalho, uma parte deles faz um trabalho de prevenção, a dengue, né? É o profissional hoje, acho que o único profissional da saúde que adentra na casa do morador, né? Ali para verificar as condições, orientar. Mas, além da questão da dengue, também eles fazem um trabalho de monitoramento, né, de uma determinada população. Eles têm, em média, atende, em média, 750 pessoas, ou de, Por dia, isso? Não, de 150 a 200 famílias. Não é por dia, por mês. Por mês. Uma média de 750 pessoas, né? Uma média entre famílias de 150 a 200 famílias, focando mais a questão da prevenção à dengue, mas também fazem levantamentos, né, em relação às condições daquela população, em relação às pessoas que têm pressão alta, que têm outros tipos de problemas, pessoas idosas, acamadas, você entende? Fazem uma triagem, Uma né, triagem, de vários exatamente, assuntos. um diagnóstico, né? Tem um diagnóstico e eles acompanham, dão atenção. Inclusive, eu tenho, assim, retorno de mães que teve seus bebês, né, ali no início, precisam de orientação, foram orientadas e ajudadas pelo agente de saúde. Então, é um profissional que presta um serviço muito importante para a população. E daí, no mês de junho, mais precisamente, houve uma paralisação pontual desses agentes por conta do atraso de salário, né, no mês de junho. Então, eu fui chamado para aquele momento. Para aquele ponto E daí, era uma inicial. questão pontual. Daí a gente se envolveu com os agentes
verificamos que as condições de trabalho deles é muito precária, né? Além dos agentes que estão nas unidades de saúde, existe um ponto, o chamado ponto de apoio, o barracão que eles, né, denominam, lá no Cristo Rei, que é um espaço físico onde eles vão pela manhã, daí eles vão depois para as, né, residências, ou enfim. Onde eles se encontram antes, no Isso, início um do ponto de trabalho. encontro, exatamente, porque é o pessoal do bloqueio, né, e também o pessoal que atende os chamados casos especiais, né? Então, se tem uma casa para fazer um trabalho de pulverização, ali o pessoal que faz a pulverização também, e o pessoal que, em detectando algum caso de dengue, eles vão fazer o bloqueio, né, que é um trabalho de pulverização ao entorno de onde foi detectado o caso de dengue, para que não haja uma disseminação, uma ampliação. É um trabalho de grande relevância, eu conheci melhor o trabalho desse grupo de trabalhadoras, né, e trabalhadores, e daí nós começamos a dialogar com o secretário de Saúde, daí fizemos um pouquinho de pressão, né, através de 2 panfletagens, e agora nós participamos de um fórum que a própria Secretaria promoveu na Unip, com os agentes de saúde, e agora, bem recente mesmo, nós tivemos um seminário onde o sindicato dos agentes de saúde foi um sindicato que foi descoberto nesse processo, que é um sindicato de São Paulo, que é do estado de São Paulo. Então, o José Roberto, que é o presidente dessa categoria, né, no estado, esteve em São José do Rio Preto, e foi feito um seminário onde foi esclarecido, né, uma série de pontos importantes aos agentes em relação a dissídio, em relação aos seus direitos, porque o agente de saúde em Rio Preto, eles são uma grande parte contratados num convênio via IELAR, e uma pequena parte, então de 20 e poucos agentes, são contratados num convênio com a HB. Sim. Então seria uma espécie de terceirizados, mas não chega a ser um terceirizado, a gente pode dizer assim? Podemos dizer assim, porque o agente de saúde, na verdade, a figura do agente, ela é contemplada no artigo 198 da Constituição Federal. Lá tem a figura do agente e determina, inclusive a Constituição, que os agentes de saúde, eles só podem ser admitidos, e, por exemplo, tem algumas questões que está determinado em lei. Ele deve trabalhar na região onde ele mora, né, principalmente, e deve passar por um processo seletivo. Então, por exemplo, o IELAR não pode ir lá chamar uma pessoa e falar: você quer trabalhar de agente? Sim, e contratar. Ele tem que passar ele tem que ser selecionado. Tem que morar ali na comunidade onde vai trabalhar também. Então, e daí nessa mesma emenda, chamada emenda, além do artigo 198 da Constituição, a emenda 51 de 2006 determina que os agentes de saúde, que eram agentes até 2006, né, passou por um processo seletivo, que ele seja equiparado, vamos dizer assim, ao funcionário público. Ele tem, ou seja, ele não pode ser dispensado, a não ser por um motivo assim relacionado ao trabalho, que ele deixe de cumprir, né, as suas funções. Isso então, garantiria mais direitos, inclusive, para os agentes de saúde. Teria que haver isso. Exatamente. Ele teria os mesmos direitos que uma pessoa que prestou um concurso. Exatamente. Aí, o que acontece? Nós tivemos aí, nos últimos meses, né, demissões de trabalhadores, de agentes de saúde, sem justa causa. Isso não poderia acontecer. Né? Foram demitidos aí aproximadamente 30 agentes de saúde, e eles não poderiam ser demitidos da forma como foram demitidos, né? Eu entendo, o governo trabalha, né, com essa perspectiva de tirar desse grupo aqueles que pensam um pouquinho mais, aqueles que saem para reivindicar os seus direitos, né? E aqueles que participaram. É importante dizer que nenhum trabalhador parou o seu serviço, a não ser nesse dia que faltou salário, e foi uma atitude deles mesmos, né? Depois disso, apesar de estarem reivindicando, fazendo panfletagem, não houve paralisação em nenhum minuto do trabalho deles. Entendeu? Então, até pela condição do barracão, que foi feito o Ministério do Trabalho interditou parte do barracão, eles estão tendo que fazer a reposição de horas no sábado. Então, eles trabalham 6 horas, foram prejudicados por isso e têm que repor as horas no sábado. Nem por isso eles deixaram de trabalhar, mas recebem um salário, né, de R$ 642, muito pouco, né, pelo trabalho e pela importância do trabalho que fazem. Então, o que nós estamos tentando junto ao governo é mostrar, né, para o governo que eles merecem um salário melhor, né, mas nesse momento tem que estar fervendo a questão dos supostos, né, comissionados, os cargos,
está aí na mídia como apadrinhados, mas o pessoal vê, você tem um cargo em determinada secretaria que a pessoa entra ganhando 4, 5 mil reais e não tem uma formação assim tão significativa. Bem, o vereador Pedro Roberto, além dessa questão dos agentes de saúde, também tem atuado aí bem mais próximo da questão dos salários dos motoristas, tratoristas e outros trabalhadores terceirizados também pela prefeitura. Nesse caso aí dos motoristas, tratoristas, é mais ou menos semelhante à questão do salário ou existem outros pontos também, vereador? São outros pontos. Esse trabalhador terceirizado é o seguinte, então como é que o município faz hoje? Serviços gerais, lá você tem desde o tratorista, como você falou, o motorista, que é aquele que está aí na rua coletando os galhos, tem o profissional que opera conduz as máquinas, né? pesadas, chamadas máquinas pesadas, tem aquele que faz a limpeza, né, a roçada de mato e tantos outros serviços, né? Esse é dos serviços gerais. E tem na Secretaria de Educação, por exemplo, a merendeira, a pessoa que faz a limpeza, entendeu? São funcionários assim. Hoje, Rio Preto deve estar, em média, com uns 2 mil terceirizados. É muita gente. É bastante, muita gente, entendeu? A própria administração utiliza motoristas, tem o transporte escolar também, que há motoristas, lá mais de 70 motoristas no transporte escolar. E o que acontece são aberrações profundas. Por exemplo, numa mesma secretaria, ter 2 motoristas executando a mesma função e ganhando salário diferente. Um ganhando tipo R$200 a mais que o outro. Não é que esse está ganhando a mais, está ganhando muito, ele está ganhando o piso, e o outro está abaixo do piso da categoria. Teria que equiparar. Teria que equiparar, né? E aí tem aberrações agora nos serviços gerais mesmo, estamos passando por uma situação dessa. O tratorista, que ganhava aproximadamente R$1.400 no contrato com a empresa anterior, no contrato atual, ele vai ganhar coisa de R$800, um pouco mais. Aquele que já ganhava próximo de R$1.400. Então é inadmissível que um trabalhador que já estava ganhando um salário desse passe a ganhar menos. E daí vai, né? Nós estamos tendo o caso das merendeiras, que ganhavam mais de R$600 e no contrato novo corre o risco de abaixar para R$600. Então nós temos essa situação, temos situações tipo falta de equipamento de proteção individual, cesta básica sempre com valor baixo ou atraso, entendeu? São muitos problemas com os terceirizados em Rio Preto. Então nós estamos já há algum tempo, na verdade desde o mandato passado, talvez desde o primeiro mandato, tratando desse assunto, buscando, identificando os problemas, levando para a administração, sabe? Mas eu tenho provocado a administração para que a administração encontre um modelo, entendeu? Mesmo que ela continue querendo a terceirização, que ela encontre um modelo que seja menos penoso para o trabalhador. Porque, na verdade, Jandro, é o seguinte, se o trabalhador está descontente, desmotivado, quem perde é a população. Ele poderia estar fazendo um trabalho melhor, um trabalho dando um resultado melhor, mas a pessoa desmotivada, ela vai produzir menos, ela vai faltar menos no trabalho, ela vai... Né? É aquela história, quando ele ouve a musiquinha do Faustão, ele fica louco, né? Fala, amanhã eu tenho que trabalhar, vou ganhar pouco e tudo mais, então ele não está contente, estando desmotivado, ele vai produzir menos. Isso quem acaba pagando é a população e quem acaba perdendo é a população, entendeu? Então nós estamos fazendo um esforço muito grande, estamos dialogando com as secretarias, com os secretários, estive agora recentemente com a Thelma, da Secretaria da Educação, com a Secretaria da Administração, enfim, eu tenho... Quando não há essa renovação, para que não haja esses mesmos problemas, muita gente achando, com medo de ter o salário reduzido, né, aquela tensão toda. Eu acho que os agentes, não só os agentes, mas os terceirizados, eles têm pesadelos quando vai mudar de empresa, entendeu? Tem medo de ser mandado embora, uma parte, outra parte não recebe a rescisão de forma adequada, fica fundo de garantia para trás, sabe? Olha, é um sofrimento enorme desses trabalhadores que ganham pouco, fazem um trabalho importante para a cidade, limpam a cidade, enfim, fazem todo tipo de trabalho pesado. Trabalho pesado maior, né? São eles que fazem, né? Então dizem que no Japão o trabalho pesado são os brasileiros, aqui em Rio Preto o trabalho pesado são os terceirizados que fazem, entendeu? Então eu não acho justo que eles sofram tanto, né? Eu tenho provocado muito a administração, agora estou fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda para ver se eu também
né, eu tenho mostrado os problemas também, entendeu? Eu quero mostrar alguns caminhos, a gente já está buscando aí junto alternativas, né? Exatamente, junto com os sindicatos também devem estar ajudando nesse processo, entendeu? Porque depois é só problema que tem acontecido, os trabalhadores ficam totalmente inseguros e a gente vai continuar fazendo essa luta aí pelos terceirizados de Rio Preto. Bacana, vereador. Vamos falar de meio ambiente, instalação essa questão das usinas hidrelétricas, de uma ou duas usinas hidrelétricas ali no Talhadão, Rio Turvo, e o senhor também está acompanhando bastante esse assunto. Em que situação se encontra hoje, vereador, isso? Então, essas duas, chamam de PCHs, pequenas hidrelétricas, elas, há uma intenção, né, de instalação aqui no Talhadão, que é ali na região da cidade de Palestina, no Rio Turvo. E já há um estudo comprovando que o dano ambiental vai ser enorme, né? Serão invadidos lá mais de 300 alqueires para, né, para reserva de água que tem que ser feita, e a produção de energia vai ser uma produção pequena, em torno de 30 megawatts, né? Então, esse estudo da própria instalação, tem alguma entidade também combatendo isso? Assim, quais são as forças que estão sendo hoje, né, nessa batalha? Quem que está ajudando? Só para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Exato. De um lado tem uma empresa que é a Incalça, uma construtora que está disposta a fazer essa hidrelétrica, né, instalação. Alguns agentes políticos favoráveis, como o prefeito de uma ou outra cidade, que acham que vai gerar emprego, né, e que isso é relativo porque vai gerar emprego na construção, mas depois na manutenção dessas duas hidrelétricas é questão de 8 pessoas, né, porque elas funcionam com máquinas, automatizado o processo, então não gera emprego. Vai gerar destruição da fauna e da flora, isso já está aprovado. E aí tem uma associação, né, ali na região, uma associação em defesa, né, do Rio do Turvo e do Grande, que eles denominam, e essa associação, né, que é coordenada pela Gisele, que é uma professora, advogada da região de Palestina, junto com, olha, tem muita gente, felizmente, envolvida, assim, contra, né, fazendo um trabalho contra a instalação dessas hidrelétricas, né? Então, acho que tem professores, né, citar aqui o Arif, tem entidades, o meu partido, o PSOL, através do Dr. Marcelo Henrique, nós temos também o PV, que tem participado ativamente, outros partidos, deputados, né, federais, estaduais. Olha, é muita gente envolvida, assim, para evitar que essas usinas sejam construídas, né? Porque nós entendemos que há outras opções. O senhor sabe me dizer por que escolheram esse local? Olha, aí já é uma questão que... De viabilidade econômica e tal, né? De área, né, de reserva de água, da localização, há quedas no local, né? Aliás, tem a cachoeira. Ali, eu não conheço não, ali exatamente, além da questão do Talhadão, né, que é um espaço, assim, turístico, conhecido, onde há quedas de água, o pessoal aí do que faz ecoturismo utiliza bem um pouco ali a população em torno, muita gente de Rio Preto também frequenta lá. Existe um sítio arqueológico ali que agora está sendo mais propagado, né, que ali já há inclusive um cemitério, né, indígena, tem coisas assim muito importantes, interessantes na questão cultural, que há aí a possibilidade até de tombamento agora, entendeu? Então, assim, é uma riqueza enorme na questão da fauna, da flora e também histórica, né? É um espaço histórico. Eu acho até que isso tudo que está acontecendo, tomara que não seja construída as hidrelétricas, a gente vai lutar muito para isso, vai dar uma fomentada ali, né? Penso-se agora num parque gente, né? de turismo, né? Um espaço importante. Mas eu quero deixar aqui registrado que esse vereador fez uma moção de repúdio à construção dessa hidrelétrica, dessas duas, e eu acho que é uma das poucas câmaras que repudiou. No caso, a empresa... Logo quando saiu, né, exatamente. A notícia, o senhor lembra que o senhor já providenciou e foi aprovado também pelo todo plenário. Isso. É um ato importante porque é um ato concreto, entendeu? Há outros atos, outras pessoas envolvidas. E por enquanto não há nenhum, vamos dizer assim, trabalho mais eficiente nessa questão da instalação? Ou tá meio... Olha, houve vamos dizer assim,
uma trégua, né, da empresa que pretendia fazer 2 audiências públicas, essas audiências foram canceladas. A gente percebe que teve ali, né, Pode ser que ainda está... um timing por conta da empresa, mas a gente também não pode dar bobeira porque é um investimento muito grande, tem muito dinheiro, dinheiro do BNDES, e isso tudo tem muito atrativo aí, entendeu? Então acho que vamos acompanhar, a associação vai estar acompanhando as pessoas aí, agentes políticos. É importante que mais pessoas e mais entidades façam parte dessa luta contra a construção dessas 2 hidrelétricas no Talhadão, né, aqui em Palestina. Sim. Bacana, vereador. Questão da segurança no Jardim Caparrós, o senhor participou, inclusive, de algumas reuniões, até juntamente com o capitão da Polícia Militar, né? Os moradores estão reclamando, estão se sentindo inseguros no bairro, está tendo uma onda de criminalidade lá, como que é? Essa é uma ação pontual, né, que os moradores de Caparrós pediu a nossa intervenção. Nós estivemos lá fizemos contato com o comando, eles fizeram também, aí o comando foi muito, assim, atencioso, né? Foi até lá, Foi até lá, numa reunião da associação, e eu estive presente, então é muito importante. Assim como essa, tem a questão do Dona Célia, que nós já falamos aqui, mas, volto a dizer, o Parque Ecológico Dona Célia estava abandonado, nós fizemos uma intervenção, fomos ao Ministério Público e agora nós já temos informações de que começou lá a construção, né, a reconstrução, a revitalização do Parque Ecológico Dona Célia, na região norte, que o município vai investir lá algo em torno de R$900 mil para fechar, colocar guarita, resolver o problema dos brinquedos, entendeu? Então isso é muito importante. Assim como o Jardim Nunes também, né, um bairro que eu fui chamado para ver a questão do asfalto, quase que o bairro todo, grande parte está detonado, é um asfalto que tem menos de 10 anos, algo em torno de 10 anos, e tem lugar que está na terra. E o município está acionando o loteador para refazer. Só que enquanto o loteador não resolve essa questão com o município, a população está sofrendo lá. Você vai no Nunes, as mulheres ficam jogando água né, para baixar a poeira. E aí tem que pagar uma conta maior do SEMAI, entendeu? E não tem, as pessoas não sabem o que fazer. Então, o Jardim Nunes também nós teremos aí nos próximos dias uma audiência com o secretário de Obras. O pessoal está muito revoltado no Jardim Nunes. E eu peço para o prefeito aí dar uma olhada com carinho no Jardim Nunes, porque a situação é muito crítica daqueles moradores. E aí no Jardim Caparrós a questão da violência? No Caparrós, eles detectaram um aumento do índice de violência. Aí chamaram o comando para conversar, e eu acho que é legal porque é uma troca, sabe, de informações, né? Às vezes o morador tem informação que o comando não tem, entendeu? Então é muito oportuno isso, é um papel que as associações de moradores podem fazer, que contribuem, lógico, com os moradores no sentido de reduzir o nível de insegurança daquela população, reduzir índices de roubo, de furto e tudo mais, e ajuda também o comando, entendeu? Sim, a identificar onde que nessa sensação de segurança, e aí reforçar o policiamento, e estar mais presente também com a população acaba se sentindo mais segura também, né, vereador? Com certeza. Bacana. Temos aqui, inclusive, um assunto que o senhor também utiliza bastante espaço na tribuna para falar a questão da infraestrutura ao redor ali das unidades unidades residenciais da Minha Casa Minha Vida, né? Que é um novo bairro que está sendo, já está, né, inclusive, habitado, que é o Nova Esperança, e o senhor é um dos combatentes na questão de que precisa, além da moradia, de outros espaços ao redor. Então eu gostaria que o senhor falasse como que está essa batalha também. Olha, Nova Esperança, nós fomos lá, né, visitar as casas quando estava fazendo a infraestrutura ali, né, rede de água, esgoto. E aí, no acompanhamento, nós percebemos que a infraestrutura, a gente chama de rede social, que são as escolas, né, de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, unidade de saúde, até área de lazer, estavam atrasadas. Então fizemos uma cobrança, né, ao governo pela Comissão de Defesa da Cidadania, da qual eu presido, e daí nós começamos até foi inédito na Câmara, convocamos secretários de saúde, da INCOP, né, da educação, obras, e esses agentes, né, secretários vieram até a Câmara de Rio Preto, prestaram informações, enfim, mas
Agora, recentemente, os moradores, né, dessas casas passaram a habitá-las, tá certo? Depois de sorteio e tudo mais. E agora está lá, está sem escola, sem unidade de saúde, sem um centímetro de área de lazer. Então nós vamos continuar cobrando o governo, a escola está sendo construída, há uma perspectiva de que a escola de ensino infantil e fundamental sejam construídas ainda neste ano, para 2012 serem já utilizadas. A unidade de saúde está mais preocupante, porque há uma perspectiva agora ainda de início da construção, não se iniciou ainda, tem área reservada, está fechada, tem até a propaganda, mas não começou ainda a construção. E a área de lazer também não tem nada, então nós vamos continuar acompanhando, porque eu entendo assim, que as pessoas que mudaram para lá ficaram felizes, muitas delas acham que ganhou uma casa. Não ganhou, esse dinheiro é um dinheiro público, né? Parte elas vão ter que pagar e parte é subsidiado pelo governo federal. E o município tem que entrar com essa contrapartida, entendeu? Então nós vamos continuar acompanhando para que essa população não fique privada aí dessas condições, porque imagina uma pessoa, inclusive não há também escola de ensino médio, então a pessoa vai chegar à noite em casa, vai ter que vir aqui para outras regiões, tomando ônibus e tudo mais, para estudar. E uma pessoa que chega em casa do trabalho à noite, para ir para a escola depois, é muito complicado. Então, eu acredito até que vai haver desistência aí por conta dessas dificuldades. Então, eu acho que o município tem que acelerar essas melhorias, essas obras, né, para que aquela população fique um pouco mais feliz. Tá certo. Em relação ao curso de funilaria e pintura do Senai, o senhor também atuando até agora em questão de curso profissionalizante, está lá o vereador Pedro Roberto também embarcando essa ideia. O que o senhor tem para dizer a respeito desse assunto, vereador? Eu já tinha feito um contato com o Senai há mais de um ano atrás e a gente acabou perdendo um pouco o contato e daí fui provocado por um morador, né, no meu blog, e ele dando uma ideia, né, porque é interessante, o número de veículos em Rio Preto, em todo o país, está aumentando. Isso significa que mais carros batem e mais carros vão parar na funilaria, precisa de funilaria e pintura. E esses profissionais estão sumindo no mercado, entendeu? Não há escolas para formar, né, aí o funileiro e o pintor. Aí reunimos donos de funilarias e eles foram com a gente, com o Hipólito, que foi quem deu a sugestão, o Senai, e agora está assim, caminhando para que o Senai está disposto a montar um curso, né, fazer um processo para a formação desses profissionais. Aí tem que ter uma parceria, né, com o município, às vezes até com as empresas. Então está caminhando, eu acho que isso pode ser uma realidade aí num espaço de tempo não muito distante, né? Gera renda, entendeu? Você pega... conhecimento, né? Exatamente. E a população acaba sendo bem servida, né? E aí basta o quê? Entrar em contato com o vereador. Eu queria que o senhor desse os telefones, e-mail, como que a população pode encontrar o senhor aqui? Então, os telefones do gabinete, né, que é o 3214-7758 e 7759, estão à disposição, né, da população. O blog, né, que é vereadorpedroroberto.blogspot.com.br, o site da Câmara também, que é um espaço que a pessoa pode entrar e falar com o vereador. Mas eu prefiro os telefones direto, viu? Já liga e o blog, ou e-mail, né? Assessoria, vereador Pedro Roberto, @yahoo.com.br. Assessoria Pedro Roberto. Assessoria Pedro Roberto. Isso, @yahoo.com.br. É que é muito contato também, tem bastante contato, né? Ou vir direto no gabinete também, viu, Janda? É importante, porque o morador, o munícipe, eu digo quando eu falo, vai lá tomar um café, né? Porque ele já paga esse café. Então, para ele vir na Câmara tomar um café e bater um papo. Se eu não tiver, né? Porque a gente tem atividades externas, fale com a assessoria, tem uma assessoria muito competente, né? E que vai atender certamente o morador com muito carinho. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista novamente, viu, vereador? Volte mais vezes. Eu que agradeço. Aqui no nosso espaço. A gente fica por aqui e voltamos a nos encontrar no nosso próximo Palavra do Vereador. Até lá, tchau, tchau.